Queridos, vamos orar? Então vamos fazer uma oração para a gente dar início a essa aula, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos buscar a Deus em oração para que o Espírito de Deus possa iluminar nossa mente. Senhor nosso Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te damos graças nessa noite. Ó Deus, te damos graças pelo tempo que vamos passar juntos. Te damos graças por hoje, Senhor, ter levantado, o Senhor ter suprido as nossas vidas, ter guardado o seu povo e ter colocado sede no coração do teu povo para estarem aqui hoje, Senhor, para ouvir um pouco mais do conhecimento. Que o teu Espírito possa iluminar a minha mente, ó Senhor, ajude-me a ensinar, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Me capacita para isso, Senhor. Da mesma forma, abre também a mente de cada irmão que vai nos ouvir, Senhor, que possa ouvir a sua orientação. Pedimos que o teu Espírito faça isso conforme a tua boa e agradável vontade. E no nome de Jesus te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, bom, hoje nós vamos falar sobre livros poéticos. Como já diz a própria palavra, né? Fala sobre poesia. Livros poéticos são livros que falam sobre poesia. E é importante a gente saber que para a gente ler uma poesia, nós precisamos estar bem apercebidos a respeito do efeito das palavras desses livros e do propósito, porque cada livro tem um propósito bem específico, mesmo sendo poético, foram livros inspirados pelo Espírito Santo. Então eles são diferentes os propósitos, mas é importante a gente frisar isso. E os livros poéticos são constituídos por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Então nesses livros nós temos uma estrutura muito única e muito específica que a gente precisa compreender. Por isso que o primeiro olhar que a gente tem que ter é de entender as diferenças desses livros. Né? Esses livros vão nos levar, vão nos encaminhar, fazer um movimento usando palavras poéticas, mas de profundidade, para aprofundar também o nosso conhecimento e o nosso relacionamento a respeito do Deus de Israel, o nosso Deus. Então toda vez que a gente ouve um livro poético, toda vez que nós lemos esse livro de Jó, de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes e de Cântico dos Cânticos, nós ouvimos uma poesia que é totalmente diferente, né, de um texto doutrinário como as cartas paulinas e as cartas gerais que estão lá no Novo Testamento, onde também vamos tratar. Então vamos lá, primeiro livro que nós vamos tratar hoje nós vamos tratar de Jó, se der tempo, Jó, Cântico dos Cânticos e Provérbios. E aí nós vamos deixar Eclesiastes e Salmo para o final, amém? Então vamos lá. Jó, quando a gente lê Jó, se você não teve a oportunidade de ler Jó, por favor, faça isso. Faça isso, que vai edificar muito a sua fé. E se você estiver passando por momentos difíceis, tenho certeza que a inspiração desse livro vai aprofundar ainda mais a sua fé em Cristo, sua fé em Deus. Jó, na verdade, é um cidadão lá da terra de Uz, bem distante de Israel. Então, portanto, os personagens deste livro não são israelitas, não existe nenhuma referência histórica. Por isso que a gente imagina que o foco da questão, na verdade, seja uma experiência com o sofrimento. E aí, nesse livro, há muitas perguntas, né? Dentre elas, por que o justo sofre? Deus de fato é justo? E Deus de fato governa o universo baseado em justiça? Então são as três principais perguntas desse livro, né? Que são tiradas, essas perguntas elas são tiradas do próprio ser, né? do próprio íntimo do ser humano, e são respondidas à medida que a gente mergulha nesse livro, porque a ideia do livro é falar sobre o sofrimento. E há também alguns questionamentos, né? Porque quando você lê o livro,
Você se identifica, quem está passando por um momento difícil, então você que está passando por uma fase difícil, Jó, a história de Jó, as perguntas de Jó podem ser também as suas perguntas, e as respostas de Deus para Jó podem também trazer respostas para os seus questionamentos, né? Então existe uma frase aí, que quando a gente está passando por algum sofrimento, automaticamente o acusador, Satanás, vai usar alguém, né? Assim como Deus nos usa, como foi falado no domingo, para sermos esperança para a humanidade, existem pessoas também usadas por Satanás, pelo acusador, por demônios, né? Para tirar a nossa esperança, arrancar a nossa esperança de Deus, né? Colocar a nossa dúvida em Deus, né? Foi o que aconteceu com a mulher de Jó. Ela abre a boca e a frase famosa é: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Essa mulher, então, ela empresta a boca para o acusador e tem o objetivo de fazer isso, né? De fazer com que Jó virasse as costas para Deus, virasse as costas para a sua fé. E isso fica provado que a essência da justiça de Deus não é baseada nas bênçãos. Isso não quer dizer que se eu sou abençoado, isso prova de que eu estou imune ao sofrimento, porque Jó de fato era um homem muito abençoado. E aí a gente vê qual é o propósito do inimigo. O propósito do inimigo é usar o momento do sofrimento, que pode ser um sofrimento direcionado pela vontade de Deus, mas ele tenta replicar isso, fazer isso ao inverso, para a gente tentar usar. Ele tenta usar esse sofrimento para a gente ir contra Deus e amaldiçoar a Deus. E aí ele vai usar o quê? Como usou a boca da mulher de Jó, pode usar a pessoa mais próxima de você para fazer você perder a fé e desconfiar se de fato Deus ainda continua com você. Então isso provoca na gente, né, uma guerra invisível, uma guerra poderosa dentro da gente, porque nós estamos sofrendo, né? Então, a ideia de Satanás, do acusador dos demônios, é fazer com que a gente crie uma ira contra Deus e fazendo com que a gente rompa o nosso relacionamento com Deus. Porque a ideia de Satanás é dizendo: você está sofrendo e Deus não está nem aí para você. Então, a melhor coisa a se fazer é você romper o seu relacionamento com Deus, né? Rompe o seu relacionamento com Deus, vire as costas de Deus, amaldiçoe a sua própria vida e toca a sua vida sem Deus. Aí a pergunta é: se com Deus já é difícil, imagina sem Deus. Essa frase aí, quem usa bastante é o nosso irmão Gilson. Pastor, se com Deus já está difícil, imagina sem Deus. Então a gente precisa ter essa percepção e ser sensível, né, a isso. Por que estamos sofrendo? Qual a lição que a gente pode aprender em meio a esse sofrimento? E aí, quando você lê o livro de Jó, você vê que Deus estava revelando a Jó a essência da sua soberania, a essência do seu governo. Isso que é muito importante a gente entender no livro de Jó. E Jó vai levar a gente para esse movimento, para entender de fato qual é o movimento de Deus para com a gente. Na verdade, o sofrimento faz a gente se aproximar ainda mais, quando esse sofrimento tem um propósito específico, como foi o propósito de Jó. E aí entra os personagens, né? Porque assim, todo mundo quer saber um pouco de Deus, todo mundo quer ter respostas para tudo. E tem coisas que não tem respostas. A gente só vai entender algumas coisas na nossa vida lá na frente. Então, às vezes, no meio do nosso sofrimento, da nossa prova, a gente não está entendendo muita coisa. Então é nesse meio que vem as dúvidas e os questionamentos. Porque a gente só vai entender... Oi? Desculpa, eu acho que ela está tentando entrar. Espera aí, deixa eu ver aqui. Se o senhor conseguir... Eu vi um barulhinho agora, pronto. Vamos lá. Beleza. Seja bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus. Já estávamos sentindo a sua falta. Em nome de Jesus. Vamos lá? Aí entra os personagens. Chegam os personagens agora.
todo mundo quer saber um pouco de Deus, né? A gente acha que a gente sabe de Deus. A gente pega a Bíblia e a gente sabe, se a gente ler a Bíblia e ser um assíduo leitor da Bíblia, a gente acha que já conheceu a Deus, e a gente ainda não conheceu a Deus na sua profundidade. Por quê? Porque a Bíblia, na verdade, é só uma pincelada a respeito do que é Deus. Deus, na sua profundidade, será revelado lá na glória, quando formos arrebatados como a igreja de Cristo, ou, se você tiver a sorte de partir dessa antes do arrebatamento e chegar rápido, mais rápido que a gente que vai ser arrebatado. Entra então os personagens, né? Tentando explicar. Então, os três amigos de Jó, eles são o Elifaz, o Bildad e o Zofar, também não são personagens israelitas. É importante a gente entender isso, mas quando você começa a ler o livro, você tem a ideia de que esses três, é só uma ideia, não é a verdade, tá? Você tem a ideia de que esses três, eles representam o melhor pensamento sobre Deus, né? Sobre fé e sobre sofrimento. Eles começam a falar algumas coisas e você fala, nossa, que profundidade, né? Que profundidade desses homens a respeito de Deus, né? Então a gente tem essa ideia. E aí quando a gente começa a compreender essas coisas, achamos que eles são as pessoas mais capacitadas. Quando eles surgem, nós criamos então essa expectativa de que eles vão acalmar agora o coração de Jó, porque eles vão descobrir qual é a causa do sofrimento de Jó. É interessante que lá no final do livro, Deus fala que esses três especialistas não falam a verdade sobre Deus. É aí que vem mais ainda os questionamentos. E aí Jó se questiona, né? E eles não entendem nada sobre Deus e nada sobre o sofrimento. E aí a gente fica indagando. Quem entende sobre isso? Porque a gente quer respostas. E aí a gente busca resposta. Quando a gente sofre, a gente busca resposta no líder espiritual, no seu mentor. Aí se a gente não encontra respostas para aquilo que a gente está passando, a gente vai procurar um psicólogo. E aí, se a gente também não encontra resposta, a gente vai procurar um psiquiatra, um psicanalista, a gente vai procurar alguém para encontrar respostas. E às vezes a resposta não está em seres humanos, a resposta não está num profissional. Ele pode te ajudar, mas a maioria das nossas respostas, dos nossos questionamentos ao sofrimento tem a ver com Deus e a gente. E a gente precisa ter essa percepção e essa sensibilidade. Precisamos então conversar com Deus. Os três amigos abriram um pouco a mente de Jó? Talvez sim. Ajudaram? Lógico, imagina você sofrer, três pessoas sentar com você, ficar 7 dias de jejum lá, quieto, mudos do seu lado. Às vezes isso é muito mais importante do que palavras. Às vezes só você ficar com essa pessoa sentada em silêncio serve muito mais do que você falar muito sobre o que ela está passando. E aí a gente vê que o tempo do livro de Jó, o ser humano está preocupado a encontrar respostas no seu sofrimento. Então o pensamento da época é o mesmo pensamento de hoje, né? Se eu for justo e se eu for bom, a recompensa vai vir. Mas se eu for ímpio, a punição também virá. Nem sempre é assim, nem sempre é assim. Nem sempre funciona desse jeito. Jó então passa a ter vários argumentos, como a gente tem, porque o primeiro argumento dele é: eu sou inocente e eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu sou justo, e Deus fala que ele é justo, que ele é íntegro, né? Não há razão para eu sofrer, não há razão para que eu possa estar sofrendo, não tem explicação divina para isso. E é lógico, e o próprio Deus afirma isso, que ele é inocente, né? Não é a justiça de Deus que está provando isso ou provocando isso. Sabemos que essas informações, elas são verdadeiras, que de fato ele é justo, que de fato ele é inocente, né? O livro está apontando para isso, que ele é uma pessoa temente e que ele está se esforçando. Esse é o início do livro, e a gente sabe que esse sofrimento, ele não começou com uma forma de punição de Deus. Ele argumenta, lógico, corretamente, porém a conclusão dele, de Jó, está totalmente equivocada, porque ele não entende. O início ele não vai entender, nem no meio, ele só vai entender
lá no final do livro o porquê desse sofrimento. Então a gente tem uma conclusão, né? Nós chegamos a uma conclusão que a gente, mesmo sendo inocente, nós podemos sofrer, mesmo a gente sendo justo, a gente pode sofrer. Deus não governa o mundo com a justiça, só com a justiça, né? Deus não governa o mundo com justiça. E piora, se eu sou inocente, Deus também é injusto. A gente tem essa ideia. Deus governa o mundo com a justiça, mas que justiça é essa? Porque a gente tem a ideia de, nós identificamos a nossa justiça, a ideia de justiça, conforme os nossos pensamentos, e não conforme o pensamento de Deus, como Deus é. Então Deus governa de fato com a sua justiça, mas na percepção da eternidade, da vontade dele, do pensamento infinito de Deus, e não do nosso pensamento infinito. Então diante disso, os nossos conceitos, os nossos argumentos podem estar totalmente errôneos, porque Deus governa conforme a sua justiça. Ao contrário disso, os nossos argumentos e os argumentos do amigo de Jó são argumentos que estão indo em uma outra direção e não da direção correta, que é a direção da justiça de Deus. Temos percepções conforme a nossa justiça e não a justiça de Deus. Deus governa o mundo de acordo com a sua justiça, então a conclusão é que Jó está sendo injusto e Jó está em pecado. Essa é a conclusão que os amigos têm. Bom, se Deus governa o mundo com a justiça dele, Jó, então tem alguma coisa errada, você está em pecado. E aí quando a gente chega no final do livro, os amigos dizem, ó, Deus é correto, e você, se está acontecendo alguma coisa é porque você está em pecado. E nem sempre é assim. Nem sempre o sofrimento tem a ver com o nosso pecado, tem a ver com o trabalho de Deus para as nossas vidas. E aí quando a gente chega lá no final do livro de Jó, Deus vira para Jó, fala que os seus amigos não falam a verdade sobre ele, ou seja, eles não entenderam absolutamente nada, e essa tentativa de responder o sofrimento é quebrado no livro de Jó lá no final. Por quê? Porque Jó começa a protestar. Por que Deus está me negando justiça? Ele afirma, eu sou inocente. E aí ele pede um julgamento. E aí lá em Jó capítulo 31, versículo 35, ele diz assim, ah, quem me dera que eu me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Ele está querendo as respostas de Deus, porque os amigos não podem ajudar. Ele mesmo não, pelo conhecimento que ele tinha de Deus, ele também não sabia encontrar resposta. Então, ele não encontrava resposta com pessoas e ele não encontrava resposta com as suas próprias experiências. Então, Deus queria dar as respostas para ele. Então, às vezes, o sofrimento faz a gente aprofundar o nosso relacionamento com Deus e encontrar algumas respostas que estão ocultas a respeito da nossa vida. Então, a gente precisa compreender isso. Que tem momentos que o pastor, que o psiquiatra, que qualquer profissional não vai ter resposta, que a sua mãe não vai ter resposta para aquilo que você está passando. Ele não vai conseguir suprir a sua necessidade. E aí você vai procurar suprir as suas necessidades ou as suas pendências pela sua própria experiência de vida ou com pessoas. Mas você não vai encontrar. E aí o que vai lhe restar, que deveria ser a primeira opção sua, mas sempre a gente deixa por última opção. Primeira opção a gente busca respostas nas nossas experiências. Depois segunda opção, a gente busca respostas em pessoas. E lá para a terceira opção a gente vai buscar respostas em Deus, que deveria ser a primeira experiência ou a primeira busca. E aí lá no final a gente encontra o quarto personagem, né? Todo mundo fala sobre 3 personagens, mas aí chega um quarto personagem que passa a ser um mediador, que é esse Eliú. E ele começa dizendo que Deus é justo, seu governo é baseado sim em justiça e a conclusão é diferente dos demais. O sofrimento nos serve como um curso preparatório para o futuro e um construtor do nosso caráter.
Então, quando a gente não encontra respostas nas nossas experiências, quando a gente não encontra respostas nas experiências dos outros, naquilo que as pessoas saibam mais do que a gente, então nós precisamos entender que é Deus trabalhando nas nossas vidas. É a partir daí que Eliú prepara então o caminho para a resposta final de Deus, lá no capítulo 40, se eu não me engano, do 40 para trás, né? Deus entra na história e agora Deus se posiciona, né? Sua resposta então surge. Ele diz que a visão do homem é limitada e quando ele olha para o governo de Deus, ele não compreende a profundidade, é o que eu disse para vocês lá no início, a profundidade da justiça de Deus, porque nós temos um padrão de conhecimento a respeito da justiça de Deus por causa da palavra. No caso de Jó, ele não tinha nem a palavra. Hoje a gente busca as respostas mediante a palavra, mas nem tudo que Deus quer fazer na nossa vida está registrado na palavra. Porque Deus é muito mais além do que a própria Bíblia. O próprio João, o discípulo de Jesus, diz assim, não tem como escrever o que Jesus fez. Jesus fez muitas coisas, não tem como a gente escrever a respeito de Jesus, porque os livros não dariam conta. Então a justiça de Deus é muito mais ampla, é eterna. Então a Bíblia é pequena, é uma pincelada. Então é uma pincelada do que Deus de fato é. Não no inteiro, em partes, uma partícula. Então Deus se posiciona, né? E o homem, ele não está nessa posição de ficar acusando Deus. Por que Deus? Por que Deus? A pastora Josi, ela começou o culto no domingo dizendo que a gente é barro. Nós somos barros. Ele que é o oleiro. Então ele faz as coisas da maneira que ele quer. Ele é o criador de todas as coisas. Ele que criou todas as coisas, o universo, ele que faz. Então ele faz da maneira que ele quer, do modo que ele quer. Quando você vê a carta que Paulo escreve aos irmãos de Roma, Romanos, leia lá depois, capítulo 8, capítulo 9, você vai ver que Deus governa todas as coisas e a gente não tem que questionar Deus. Porque se a gente está vivo é por causa da permissão de Deus. Deus não precisa ser questionado. Ele é Deus, nós somos barros. Ele faz o que ele quer, ele é o oleiro, né? Deus governa o mundo. Isso é algo muito complexo, com ordem, com desordem, né? De beleza, de perigos. Deus sabe governar cada coisa no seu devido lugar. A nossa percepção sobre o mundo é isso daí mesmo, é complexo. A gente tem a nossa ordem, a gente tem a nossa desordem, a gente tem o nosso modo humano de enxergar as coisas e Deus tem o seu lado divino de enxergar as coisas. O que a gente precisa fazer? A resposta está: confie que Deus está no controle de todas as coisas. Confie. Confie. Então Jó é convidado a confiar na sabedoria e na bondade de Deus. E Deus diz isso para Jó. Deus diz isso, e apesar de Jó estar confuso, como às vezes a gente, nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos, nós ficamos sim confusos, né? Chegamos sim mais perto das pessoas para encontrar respostas, e isso faz bem. Se você está do lado de uma pessoa que está sofrendo agora, né? Do lado de uma pessoa que está passando um momento difícil, o silêncio ajuda às vezes mais do que palavras. Você não precisa estar sempre falando, você não precisa estar sempre querendo ajudar com suas palavras. Às vezes só a presença é o suficiente, só a presença é o suficiente. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado para não cair em nenhuma dessas tendências de ficar falando demais e querendo ser o porta-voz de Deus quando Deus não te mandou ser porta-voz. Seja porta-voz de Deus quando Deus te mandar ser porta-voz. E às vezes a gente pode ser um porta-voz ou um porta-presença, só isso. Um porta-presença. Você vai estar lá do lado da pessoa que está sofrendo e vai estar só do lado dela, emprestando o ombro, emprestando os ouvidos para ouvir essa pessoa. Isso já é o suficiente.
Isso já é o suficiente. O colo, né? Emprestar o colo, emprestar os braços, isso já é suficiente. A gente precisa entender, nós precisamos estar alinhados no governo de Deus. Entender que Deus sabe governar o universo, Deus governa todas as coisas, Deus deixa tudo equilibrado. Então o sofrimento vai trazer o equilíbrio da vontade de Deus para a nossa vontade. Então é isso que Deus quer trazer o equilíbrio para as nossas vidas. Leia o livro de Jó, para que a sua mente possa estar mais aberta a respeito disso. Se você está passando algum momento difícil, esse é o momento de você ler Jó. Se você não está passando por nenhum momento difícil e você está vivendo um momento de bonança, leia o livro de Jó para quando vir os momentos maus, os dias maus, você já está com essa semente guardada no seu coração. Esse é um pano de fundo de Jó. Aí nós vamos pular Salmos, vamos deixar para falar para a semana que vem, e aí nós vamos entrar nos Cânticos dos Cânticos. Esse é o livro dos apaixonados, né? Esse é o livro dos apaixonados, daqueles que são apaixonados por Deus, para nós cristãos, aqueles que são apaixonados por Cristo, né? E para outros que também estão apaixonados. É um livro poético, um livro de poesia que fala sobre a paixão de um homem e de uma mulher, de um homem e de uma mulher. É uma linguagem hebraica, né? Tem uma expressão, quando se fala Cântico dos Cânticos, é mais ou menos quando a gente fala de Santo dos Santos, né? Tem uma ideia de perfeição, né? Então, quando a gente fala sobre Santo dos Santos, é o lugar mais santo, o lugar mais perfeito onde ficava a arca. Quando a gente fala de Cântico dos Cânticos, nós estamos falando de uma canção mais importante de Israel, ou seja, as melhores canções de Israel estavam nesse livro. Então, os cantares, como são chamados aqui pra gente no português, são coleções de poemas. Esse livro foi escrito pelo grande sábio Salomão. Alguns dizem que foi na sua época, a época mais jovem dele. Depois Provérbios na metade da sua vida, e Eclesiastes quando ele já estava velho. Então depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Cantares, ele é diferente da maioria desses livros poéticos, porque são canções e poemas, e a voz principal dessas canções e desse poema é a voz de uma mulher. Então, para quem não teve ainda a experiência, o prazer de ler Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, leia. É pequeno, dá para ler sim, é maravilhoso a leitura, é muito fácil de entender para quem gosta de poema também, e vai edificar muito, e dá para fazer muita coisa com esse livro, principalmente mandar carta de amor para o esposo, para a esposa, e apimentar um pouco mais também a relação debaixo dessa unção de Deus. Algumas Bíblias, elas fazem a separação nítida, né, da fala do homem, do noivo e da mulher. Então, quando tem algumas Bíblias que mostram lá a fala do homem e a fala da mulher, e tem uma narrativa. Então, se você tiver a nossa Bíblia, a mensagem, ela não tem isso, mas tem algumas que tem essa forma de leitura. Então a gente vê isso, né? Nós temos então aí Salomão como o pai da sabedoria, da riqueza, da prosperidade em Israel, e esse cântico é de uma mulher que está completamente apaixonada pelo marido, que é o rei Salomão. Então o livro, ele marca uma estrutura muito interessante, que são os encontros e os desencontros, né? Como se fosse de um relacionamento. As conversas, a aproximação, o sentimento de distanciamento, e depois a aproximação novamente, e a ansiedade diante disso. Então é um livro que fala que, vocês vão ver lá, a mulher falando, e ela sente saudade do seu esposo, o esposo sente saudade dela, então a aproximação de novo, depois o distanciamento, e fica esse jogo, né,
de palavras poéticas, de elogios que eles têm, né, o homem e a mulher, e isso apimenta de verdade o relacionamento. Então o livro narra o tempo, né, dessa aproximação e desse afastamento. O livro também narra o sonho, né, de quem está amando e depois a decepção de acordar desse sonho. Relata também o sentimento de perda e de achar e a alegria de estar na presença da pessoa amada e depois o suspense e a tristeza de que está por vir. Tem um texto muito conhecido que se coloca muito nos convites, né? Muitos são colocados nos convites de casamento, que é o capítulo 8, do versículo 6 ao 14, que diz: as muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezaria. E aqui está a essência, né? Mostrando a profundidade e o poder do amor mais forte do que a morte. Essa é o tema desse livro. E nessa dinâmica, o desejo do ser humano é ser o quê? Reconhecido. A ideia é conhecer e ser conhecido. E quem faz essa junção? O amor. E junto com essa ideia de amor, vem então o presente da dádiva de Deus. A ideia do livro é mostrar que o amor entre o homem e uma mulher, o amor ágape, o amor filéu, o amor entre amigos, o amor ágape entre Deus e o ser humano, e o amor entre eros, entre o homem e a mulher, e o amor filhos, que é entre filhos e entre amigos. Tem essa conotação de que o amor nessas três áreas é uma dádiva e um presente de Deus. Então existe aí três formas de você interpretar esse livro. Os judeus interpretam assim, que esse amor que está falando do homem para a mulher é o amor de Israel para com Deus e de Deus para com Israel. É importante então a gente perceber que a voz da mulher, né? A voz da mulher sempre está em evidência, né? Então, deveria ser assim o nosso amor. Isso é os judeus falando. Nós, como o povo de Deus, ser tão apaixonado por Deus como está escrito aqui. E a segunda interpretação, essa é a primeira, é o que Paulo escreve na carta de Efésios, capítulo 5, versículo 22 e até o versículo 33, que vai falar sobre o amor de Deus para a igreja. Então, a primeira interpretação, os judeus interpretam para eles como Israel e Deus, o amor entre Israel e Deus. Paulo interpreta o amor da igreja por Cristo. E a segunda ideia, que é a terceira, na verdade, né, é a interpretação de uma poesia que fala sobre o amor como um presente de Deus. Esse daí é o mais simples de todas as interpretações. Amém, queridos? Quer fazer alguma pergunta? Em nome de Jesus, alguém está interessado em fazer alguma pergunta, alguma dúvida aí em nome de Jesus? Tem alguém? Ninguém? Todos estão entendendo? Então vamos lá. Vamos entrar agora em Provérbios. Então vamos lá. O livro de Jó vai falar sobre sofrimento, como lidamos com isso. O livro de Cantares, de tudo livros poéticos, né? O livro de Cantares de Salomão vai falar sobre o poder do amor como um presente de Deus, uma referência de como nós podemos tratar Deus, nosso amor a Deus e o nosso amor às pessoas. E aí nós chegamos no livro de Provérbios, que é uma coletânea de ditados práticos, de ideias curtas, né, que a gente pode usar no nosso dia a dia, também escrito por esse homem sábio chamado Salomão, né? Escrito aí provavelmente no ano 7 a.C. E nós temos, lógico, outros autores, né? Os homens de Ezequiel, que recebeu a palavra profética de Isaías, que supostamente são os homens desse rei. Provérbios, ele traz aí verdades reais, profundas,
práticas, né? Transmitida por palavras curtas, rápidas para a gente decorar, né? Algo que possa ser rápido a ser decorado, porém gerando um impacto profundo para as nossas vidas, né? Esses provérbios, eles têm um objetivo, os provérbios, ele tem o objetivo de interferir nas nossas decisões e práticas do dia a dia. Então, meu querido, tem até um curso de inteligência emocional que o Paulo Vieira dá, que um dos exercícios que ele dá para a sua turma é ler o livro de Provérbios, porque são 31 capítulos, né? Então você pode ler todo dia, ele faz isso como exercício, todo dia se lê Provérbios, porque são 31 capítulos, 31 dias. Então você pode ler todo dia um capítulo de Provérbios e colocar isso em prática, que é sabedoria pura, sabedoria pura. E aí são frases pequenas de impacto que nem a gente tem, né? Isso depende muito da cultura. Vamos dar um exemplo aqui. O que não se mata não deixa, o que não se mata me deixa mais forte. São frases da nossa cultura, né? Siga a voz do seu coração. Também são frases da nossa cultura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Ou seja, persistência. Né? Siga a voz do seu coração. Então tudo isso são frases, são provérbios pequenos que a gente usa, né? Que a gente usa no nosso dia a dia. Tem outros, sem dor, sem ganho. Então os publicitários cada vez mais usam essas frases, né, que causam o quê? Impacto na vida das pessoas. E o livro de Provérbios tem também essa ideia de trazer impacto. Frases pequenas, mas com conteúdo poderoso para trazer impacto no nosso dia a dia. Esse é o objetivo de Provérbios, que cerca de muita sabedoria, nos tornando mais sábios, né? Alimentando de fato a nossa alma, para sermos pessoas mais habilitadas para tomar decisões corretas no nosso cotidiano. O tema de Provérbios é sabedoria como uma questão prática no dia, algo que deve ser aplicado. Sabedoria, a gente precisa entender, eu já expliquei isso aqui na igreja. Sabedoria é totalmente diferente de inteligência. Inteligência é conhecimento, sabedoria é prática. Então, se falar assim, essa pessoa é uma pessoa sábia, ela é sábia porque ela coloca em prática o seu conhecimento. Ou seja, ela coloca em prática a sua inteligência. Ela adquire o conhecimento. Quando eu sou sábio? Quando eu adquiro o conhecimento e coloco em prática. Quando eu adquiro ele no invisível, conhecimento é invisível, ninguém consegue ver, e eu coloco em prática que é visível. Então isso é ser uma pessoa sábia. E aí ele começa a dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor, o que nasce no coração do homem, é o princípio da sabedoria. É aqui que a sabedoria nasce, né? Quando uma pessoa que percebe sua pequenez e olha para Deus contemplando a infinidade de Deus. Por quê? Porque a eternidade de Deus, ela é diferente da nossa eternidade. Pastor, mas por que a eternidade de Deus é diferente da minha eternidade? Porque a minha eternidade, ela nasce, um dia a gente nasceu, né? E vai para a vida eterna. A minha eternidade tem um início, algum dia. Quando começou a minha eternidade? No dia 8 de junho de 1975. A minha eternidade começou aí. De um jeito ou de outro eu vou viver eternamente. Eu escolhi viver com Jesus, então vou viver eternamente com Cristo. Quem não escolhe viver com Jesus, vive eternamente no sofrimento após essa morte. Então, todo ser humano é eterno, querendo ou não querendo. Todo ser humano é eterno. Só que a minha eternidade, ela tem um início. E a eternidade de Deus não tem um início.
Ninguém sabe quando Deus começou, ninguém sabe quando Deus nasceu. Deus é, Deus é, Deus é. Entendeu? Deus é. Ninguém sabe quando Deus nasceu. Então a minha eternidade é diferente da eternidade de Deus. Então o temor do Senhor tem essa perspectiva, o tamanho, a profundidade, o caráter de Deus, o olhar espantado, a reverência e o temor do Senhor a respeito de Deus. Isso nascendo dentro de nós. O temor então do Senhor é a perspectiva de sabedoria. E aí a gente vê muitos personagens, né, dentro do livro de Provérbios. Nós vemos o tolo, nós vemos o adúltero, nós vemos o preguiçoso, nós vemos o libertino, nós vemos o pecador. Então o livro de Provérbios está cheio de personagens que tem tudo a ver com a gente, né? Nós vemos o ingênuo. Quem não é ingênuo? Às vezes a pastora Josi, ela sempre me puxa às vezes a orelha, fala assim, às vezes você é muito ingênuo. Eu confesso que às vezes eu sou um pouco ingênuo sim, né? Mas há outros, como tem o ingênuo, tem o tolo, tem o preguiçoso, tem o libertino, então tem vários personagens aí. E aí o livro de Provérbios usa essa figura do personagem, não para dar nome, porque ser um ingênuo não tem um nome, né? Qualquer um pode ser. Então, nasce esses personagens e o livro de Provérbios vai direcionar o que essas pessoas são e como elas podem mudar. Então, o livro de Provérbios, ele cria um jogo de contraste entre sabedoria e loucura, vida, morte, justiça e impiedade, honra e desonra, prudência e imprudência. Esses dois lados, eles ficam claros no livro de Provérbios. Por quê? Porque a sabedoria busca um ponto de equilíbrio. Equilíbrio, ou seja, eu posso ser ingênuo, mas eu também tenho que ser prudente. Lembra o que Jesus disse? Simples como a pomba e prudente como a serpente. Ou seja, eu posso ser ingênuo, mas eu não posso ser extremista, eu não posso ser tão ingênuo. Eu tenho que ter o equilíbrio, eu tenho que ser também prudente. Então, ingenuidade e prudência, tem que haver o equilíbrio. Esses dois lados são claros em Provérbios. Nasce os personagens e a principal personagem para direcionar esses outros é a sabedoria, que busca o quê? O equilíbrio, a forma melhor. Então, quando a gente olha o capítulo 1 e o capítulo 2, lê lá depois, capítulo 1 e capítulo 2, a sabedoria ela aparece quase como um personagem mesmo, né? Uma personificação gritando e clamando nas ruas onde as pessoas a rejeitam. Ninguém, a sabedoria está gritando, a sabedoria está prática, né? Vamos colocar aqui, pratiquem. Então, você tem que praticar, o próprio Jesus disse, né? Não adianta vocês serem ouvintes. O que adianta só conhecer? O que adianta ser inteligente, mas não ser sábio? Não praticar. O que a gente tem aprendido aqui na nossa comunidade? O que você tem aprendido nos seus devocionais com Deus? Na sua leitura bíblica? O que você tem aprendido? Tem muito conhecimento aí dentro de você. Está na hora de você ser sábio, está na hora de você colocar para fora, está na hora de você exteriorizar esse conhecimento. As pessoas precisam saber de Deus, né? As pessoas precisam compreender de Deus. A prática é a sabedoria, né? E aí, o que acontece? A sabedoria aparece clamando, né? Esse clamor é para que as pessoas entendam as coisas. A sabedoria começa apresentando o caminho dos gananciosos e aí traça uma referência. E se você quer ser sábio, você precisa buscar sabedoria com quem é um tesouro. Diz que a sabedoria é tesouro, é algo muito valioso. A busca pela sabedoria precisa ter a mesma intensidade como eu procuro e encontro uma mina de diamantes. Olha o que está dizendo. Olha como é profundo.
A sabedoria deve ser buscada a esse ponto, como você garimpa, como você procura algo precioso. E na medida em que você busca a sabedoria, você vai encontrar o quê? O temor do Senhor, o conhecimento de Deus, a justiça, e vai aprender o bom caminho. Quem está sujo, se suje mais ainda. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. Então, quanto mais você pratica o conhecimento de Deus, mais conhecimento você vai adquirindo, mais temor você vai adquirindo. A sabedoria, ela vai se concretizar de uma forma de bom senso. Essa é a palavra que caracteriza a sabedoria de uma forma prática. Ser uma pessoa que tenha bom senso é ser uma pessoa sábia. E no grego, a palavra sabedoria, ela expressa a ideia de alguém que consegue ver a natureza das coisas, a essência das coisas, de se colocar, ser mais profundo, se colocar no lugar, se colocar no lugar do outro, enxergar a essência, enxergar o que há por trás de tudo, de se posicionar corretamente acerca de tudo. Essa é a sabedoria prática e ela é definida como um bom senso. Ser sábio é ter discernimento e ter bom senso. E essas características, ela vem do temor do Senhor. Olha o bom senso de Jesus. Jesus está escrevendo, Jesus está ensinando, a mulher pega em ato de adultério, levam essa mulher até Jesus, lógico, para testar Jesus. A lei de Moisés dizia que a mulher deveria ser morta apedrejada e de repente os seus acusadores, os invejosos, as pessoas que tinham raiva de Jesus, estão ali para pegar Jesus, para saber o que esse homem vai falar. E aí todo mundo conhece a história, né? Qual é a história? Jesus olha para os homens e diz assim: bom, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E aí a gente conhece qual é o final. Todo mundo sai fora. Todo mundo sai fora. Ele usa o bom senso. Use o bom senso, ele faz as pessoas refletir. Use o bom senso. Será que só essa mulher que está em pecado? Será que só ela cometeu adultério? Será que só o adultério é o pior pecado de tudo? Será que você também não está aqui com a pedra, mas você já pecou hoje também? Talvez não o adultério, mas será que você não mentiu? Né? Será que você não foi uma falsa testemunha? Será que você não bateu em alguém? Não agrediu alguém? Então, se você não tem pecado nenhum, você pode atirar a primeira pedra. Bom, todos estavam ali em pecado porque eles queriam pegar Jesus. Todos já tinham uma péssima intenção. Todos queriam pegar Jesus e também acabar com Jesus. A ideia era matar Jesus, então a intenção era horrível. Ou seja, todo mundo já estava com a intenção de matar, então eles tinham pecado. Já estavam com pecados. Então a sabedoria, ela faz isso, ela livra a gente. Ela dá a gente bom senso. A gente estava comentando, né, com alguns irmãos, estava eu, o Flávio, o Cauê, Francisco e a Fabiana. E a gente estava comentando sobre o caso da nossa irmã, a Flor de Lis. Bom, eu não vou me atrever a julgar, mesmo que ela cometeu esse crime. Aí você vai falar assim: mas pastor, se ela cometeu, ela vai dar conta com Deus. Eu não vou acusá-la. Ela vai dar conta com Deus. Eu tenho que orar para que ela possa estar livre para receber o perdão de Deus novamente, né? Quanto essa mulher já ajudou pessoas. Então, as pessoas esquecem da bondade. As pessoas só estão olhando agora pro lado humano dela. Talvez despertou, eu não estou falando que isso é verdade. Se for verdade, todo mundo só está olhando o lado ruim dela.
Todo mundo só está olhando o lado mal, como todo mundo. Como todo mundo. Agora a pergunta é, se ela estivesse no meio, como ela está no meio, né? E só de gente crente, porque os piores são os cristãos, né? Que estão acusando mais. Se ela estiver no meio, a pergunta é, você poderia jogar a pedra nela? Você está isento de nada? Você não cometeu nenhum pecado? Não, pastor, mas mandar matar alguém? Existe pecado e pecadinho, pecadão? Para Deus tudo é pecado. Então, se ela de fato cometeu esse crime, ela vai e ser provado que ela cometeu o crime, ela vai pagar. Já não está bom ela ficar presa? Já não está bom ela ser humilhada nacionalmente? Já não está bom isso? Isso já não é o suficiente? Precisa a gente ainda mais jogar pedra na pessoa? Será que precisa disso? Ou a gente precisa orar para que o Espírito de Deus sopre a verdade? Se for, eu estou dizendo se for, isso precisa ser provado. E se for tudo uma mentira? E se for tudo uma mentira? Se for tudo uma mentira e estiver sendo injusto com a pessoa. Então, não fique do lado de Deus. Qual é o lado de Deus? É o lado do perdão. Porque se ela cometeu alguma coisa, estou dando um exemplo dela, né? Mas isso pode ser com a gente também, pode ser com o seu esposo, com a sua esposa, pode ser com o seu filho, pode ser com alguém que você não se dá muito bem. É o perdão de Deus. Então, ser sábio aí, você colocar o perdão em ação. Não é só para falar, eu perdoo, mas você não libera esse perdão e esse perdão não é exteriorizado. Então, a gente precisa livrar da nossa perversidade. Nós precisamos nos livrar disso. Então, isso é um bom conceito. Isso é ter sabedoria, isso é ter bom senso. É se colocar também no lugar do outro. Quando a gente chega no capítulo 3 e no capítulo 4, existe aí mais conselhos sobre a sabedoria. Existe a expressão como não se esqueça, guarda o seu coração. E a ideia de guardar o coração, essa sabedoria divina, ela vai prolongar. Se você não esquece e você guarda o seu coração, isso vai prolongar a sua vida. Isso capítulo 3 e capítulo 4. Pois à medida que você cria esse bom senso, você vai aprender a viver de uma forma mais equilibrada, mais saudável. E assim, lógico, a gente vive melhor. Então, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu entendimento, porque a sabedoria está em confiar no nosso Deus para que Ele possa dirigir a nossa vida. Nesses capítulos, o 3 e o 4, também nós vemos aí a ideia de que a gente precisa honrar a Deus com os nossos recursos, pois é sábio colocar em prática essa questão de generosidade. Eu sempre falo para vocês, a generosidade, ela precisa ser exteriorizada. Não é a questão daquilo que está na nossa mão, a questão financeira, mas exteriorizar isso, porque não é o que eu estou dando. O capítulo 3 e 4 vai falar sobre isso, de eu me posicionar também, usar os meus recursos, também a questão financeira e as outras coisas que eu posso dar para o reino de Deus, usar para o reino. Então é importante. O capítulo 3 e 4 vai falar sobre isso. Aprender, né, que a sabedoria é aprender a ser uma pessoa generosa, honrar a Deus com aquilo que é primeiro. Quando a gente fala assim na igreja, separe a sua oferta e separe uma parte da sua proporcionalidade, algumas igrejas estipulam um valor, 10%. A gente aqui não estipula valores nenhum valor. Mas se é para ser bíblico, então separe aí 10%. Eu não consigo separar só 10%. Eu acho que isso é muito pouco daquilo que Deus tem me dado. E eu já tenho, e às vezes a gente passa por alguns aperreios, mas eu nunca deixo de separar aquilo. E quando eu separo, eu não separo, eu já faço isso. Eu já tiro, eu já deixo a minha proporcionalidade lá no banco.
eu já deixo lá. Porque o primeiro não é o que me sobra, é o primeiro. O que eu consagro é aquilo que eu não posso nem pegar na minha mão. Eu não pego na minha mão aquilo que é de Deus, porque é para Deus. Então a gente precisa aprender. O capítulo 3 e 4 vai falar sobre isso. De você ser sábio nos seus recursos, usar generosidade para fazer doações. E quando eu falo de doações, é doações para o reino de Deus, doações para pessoas, doação de recursos, doações de tempo. Isso é muito importante. A gente não deve nos magoar. E aí no capítulo 3 e 4 também vai falar sobre a gente guardar o nosso coração das mágoas. Precisamos guardar o nosso coração, usar isso, o bom senso de construir um altar no nosso coração do perdão. Isso vai trazer vida para a gente. Então, quando vir uma palavra de correção, a gente não tem que fechar o nosso coração. O magoado, ele não aceita a correção. Estamos fechando a porta para a sabedoria quando a gente não aceita a correção. A correção, ela traz qualidade de vida. Você precisa entender isso. Então, não se magoe com a repreensão, com a correção. Pois isso, ele não vai te levar ao caminho da sabedoria. O descobrimento da sabedoria necessariamente passa por esse caminho. Capítulo 3 e o capítulo 4 também vai falar sobre a gente não planejar o mal, não ter inveja das pessoas, não adotar a violência na nossa vida. E essa também é uma questão do bom senso. Esse provérbio, ele nos ajuda com isso. Ainda tendo essa ideia de pai com o filho, ou com o filho lembrando dos conselhos do pai, e o que o pai está dizendo, que o filho se apega aos seus conselhos, por isso lhe traz segurança a ideia da gente disciplinar os nossos filhos, e dos filhos aceitarem a disciplina do seu pai, capítulo 3 e 4 ainda. É muito importante, embora é lógico que seja difícil construir essa relação entre gerações, né? Pois existe, lógico, o choque da comunicação. Essa comunicação, a minha geração, a geração do Paulo e a geração do Jonatas e do Israel, a sua geração de pai e a geração do seu filho. Então a gente precisa ter essa percepção de como a gente deve educar. Ah, meu pai me corrigiu desse jeito, serviu para mim. Bom, eu preciso ser sensível. Como eu devo corrigir o meu filho? Nessa geração, eu posso usar os mesmos métodos? Talvez não, mas eu posso usar a essência. Eu mudo os métodos, mas uso a essência. Eu posso usar a essência do meu ensino. Eu uso a essência da correção, mas eu não uso o método para correção. Então a gente precisa entender isso, pedir sabedoria. Eu vou confessar para vocês aqui. Hoje mesmo aconteceu uma cena que depois a pastora Josi estava comentando comigo e eu até falei para ela, é verdade, em alguma fase da minha vida eu não sabia corrigir meus filhos. Eu era muito agressivo nessa questão, eu era muito bruto com os meus filhos, era muito bruto. E talvez eu esteja ainda que existe alguns resíduos, né? Alguns resíduos dessa minha agressividade exagerada, do meu método errado, exagerado de corrigir meus filhos. Talvez ainda existe algumas coisas a ser tratadas comigo e com eles por causa de alguns resíduos que eu cometi, de alguns erros que eu cometi. Então, eu tenho consciência disso. Então, o processo da cura começa aí, quando você tem consciência dos seus erros. Então, você pode usar a essência da correção, mas não precisa usar os mesmos métodos. Então, o livro de Provérbios está dizendo isso. A gente precisa usar o bom senso, né,
o bom senso na nossa educação, o bom senso em como a gente nos comunica com o nosso filho, para a gente não quebrar, né, quebrar princípios do reino de Deus, para a gente não depois ter prejuízos lá na frente e talvez prejuízos incalculáveis. Será que Salomão não estava escrevendo isso pois os seus irmãos tinham poucas correções? Quando a gente vê a história de Davi, a gente vê a tragédia que acontece. Davi era um excelente adorador, mas um péssimo pai, talvez porque faltou correção, talvez faltou o método certo para corrigir o seu filho. Lê lá depois, 2 Samuel, o modo como ele tratou o estupro da sua filha. O seu outro irmão com a outra mulher estrupou a sua filha Tamar. Será que ele não deveria ser mais rígido com o seu filho? Ele deixou de mão e não houve correção. Por isso Abisalão ficou com tanta raiva, porque era irmã de sangue dele, da mesma mãe, e não matou o irmão por causa disso. Então, às vezes, a nossa falta de correção, e correção não é gritar. A gente acha que quanto maior a nossa voz, quanto mais alta a nossa voz, mais fácil será a pessoa entender. E não é assim. A correção tem a ver com o impacto daquilo que você fala. Você pode falar baixinho, mas pode trazer consequências psicológicas mais provocantes à mudança do que o volume da sua voz. Então, o volume da sua voz é o que é menos pedagógico na vida do filho ou de alguém. O que vale mesmo é aquilo como você vai estar gesticulando e o tom da sua voz. Então, quanto menor o tom e maior o gesto, isso que vai provocar uma mudança pedagógica na vida das pessoas. E é isso que Provérbios está dizendo. Capítulo 4. Tem uma frase muito legal aqui, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a fontes de vida. Então a gente vê aqui nesse texto a necessidade de guardarmos o nosso coração, e não somente no sentido sentimental, mas em todos os sentidos. Porque a gente tem uma ideia de coração, a gente já aprendeu lá atrás, né? Que coração não tem nada a ver só com o que é sentimento. Tem a ver também o que é racional. Quando alguém guarda o coração, quando alguém não guarda o coração, não se importa com a sabedoria, os conselhos dos pais e nem os conselhos bíblicos. E quando alguém guarda e abre o coração, a sabedoria se expande na vida dessa pessoa. O tolo, na verdade, é justamente o personagem que não valoriza o quê? A sabedoria e nem os conselhos. É alguém que se acha em si, né? Sua vontade o cegou, e assim o que acontece? Ele ignora a sabedoria. E a sabedoria ela não consegue penetrar no coração do tolo. E a figura desse tolo, ele resiste tudo que é conselho, e simplesmente ele fecha o coração e acredita que a vontade dele é suficiente e até substitui o temor e os conselhos dos pais, os conselhos de Deus, pela sua própria vontade, pelo seu próprio prazer. E atualmente nós estamos vendo uma geração tola, filhos tolos que não querem ouvir os seus pais e não querem ouvir os princípios da palavra de Deus. Agora, sábio é aquele que dá valor para o caminho e o temor do Senhor. E pode ter certeza que o Senhor acrescenta dias na vida dele, porque ele possui bom senso, ele possui discernimento, ele aprende, ele constrói, ele cria oportunidades na sua vida. E a gente vai discernindo. Quanto mais a gente discerne para tomar boas decisões. E aí entra em contraste, lógico, contra o zombador, o ingênuo, o tolo. E isso que Provérbios aponta para os relacionamentos. Provérbios, o 3 e o 4 vai apontar para a vida financeira, para a gente perceber a necessidade da busca da sabedoria, né? Não nascemos com esse bom senso, a gente precisa adquirir o bom senso. Até a própria inteligência multifocal fala sobre isso. Ninguém nasce uma pessoa
com inteligência multifocal. A inteligência multifocal, ela é construída com o conhecimento e a prática. Conhecimento e prática. Então a gente precisa deixar essas duas coisas estarem no nosso coração. E aí o ponto de partida disso, gente, nós somos filhos, discípulos de Jesus, nós temos um corpo de vantagem nessa corrida pela vida. Nós temos um corpo de vantagem, nessa vida que a gente tem. Nós temos um corpo de vantagem. Por quê? De vantagem, porque a gente busca o temor do Senhor. Em todas as questões, nós precisamos acumular essa sabedoria. Então, quanto mais temor, mais eu me transformo e transformo a vida das pessoas. Quanto mais temor, mais bom senso e menos tolice na minha vida. E aí quando a gente chega no capítulo 6 e no capítulo 7, nós temos justamente o provérbio que vai proteger o olhar da mulher, do desejo da mulher e do homem, né? Do desejo carnal, do relacionamento, né? Do adultério. Capítulo 6 e 7 vai falar sobre isso. A mulher adúltera, a mulher que arranca o homem da vontade de Deus. E sabedoria e discernimento faz a gente policiar os nossos olhos daquilo que é desejável para a nossa carne. O capítulo 6 e 7 vai falar sobre isso. É como o jogador de xadrez, que ele pensa 1, 2, 3 vezes antes de jogar. Então, antes da gente cometer qualquer erro, e aí esse 6 e 7 vai falar muito sobre o adultério, da gente perder a graça de Deus, perder famílias por causa do adultério. A sabedoria, então, ela ajuda a gente a olhar para aquilo que a gente deseja e tomar uma decisão correta para a situação de toda a armadilha. O sábio, o que ele diz? Ele diz para não se aproximar do que? Da casa dessa mulher, mudar as rotas, da porta, dar essa ideia de prática, usar a prática. Olha, você sabe que você não deve passar naquela rua, você sabe que você não deve olhar redes sociais, você sabe que você tem que apagar esse número de telefone, você sabe que você não pode ter o WhatsApp, você sabe disso, isso está te levando. Então Provérbios vai ensinar isso. Fuja disso, não passe nem na porta, não passe nem na rua. Provérbios é prático, é muito prático. Por quê? Porque isso vai roubar o nosso coração. E o livro de Provérbios, ele está falando sobre isso. Ele cria, ele desenvolve a sabedoria e faz a gente ser muito mais sábio, colocando em prática aquilo que é importante para as nossas vidas. E aí, continuando no capítulo 7, nós vemos aí um relacionamento íntimo entre Deus e o homem e o que desagrada a Deus. Então nós vemos aí 6 pecados que desagradam a Deus e o 7º que Deus abomina, que é os olhos altivos, né, que nós precisamos vigiar, não os olhos do outro, mas vigiar os nossos olhos, para que os nossos olhos eles não sejam arrogantes e altivos. A língua mentirosa, que nós precisamos vigiar, não a nossa língua, vigiar a nossa língua e não a língua dos outros, né? As mãos que derramam sangue, que nós precisamos vigiar nossas mãos e não as mãos dos outros, porque isso vai destruir a nossa vida. O coração que planeja o mal, precisamos ter aquele coração que vigia o coração, nosso coração, sondando sempre o nosso coração, para quando chegar o dia da amargura, a gente não venha planejar coisas ruins contra o nosso irmão ou contra a vida. Os pés que se apressam para fazer o mal, nós precisamos vigiar os nossos pés para que a gente não cometa nada contra os nossos irmãos. Precisamos vigiar a nossa direção, precisamos nos arrepender. Isso é ser sábio, vigiar os nossos próprios pés para que eles não corram para aquilo que é perverso. O falso testemunho, isso é terrível. Precisamos vigiar o nosso testemunho. Foi falado muito isso no domingo, para que a gente não fale mentiras,
Porque se eu não enxergo tanto quanto deveria enxergar, eu preciso ter cuidado para não falar mentiras sobre os irmãos, inventar mentiras, ter os nossos pensamentos sem saber de fato o que está acontecendo. Nós já aprendemos isso aqui na nossa comunidade. Colocar em prática o curso sobre lealdade e deslealdade. Precisamos ter humildade para aceitar que não sabemos tanto sobre nós mesmos e nem sobre os outros. E o pior, semear discórdia. Isso Deus odeia. Semear discórdia entre os irmãos. A gente deve policiar e cuidar para não plantarmos discórdias e confusão entre os nossos irmãos. Se a gente quer sabedoria na nossa casa, que quer sabedoria no nosso trabalho, na igreja, nós precisamos estar atentos, porque Deus fala o que lhe desagrada. Capítulo 6 e o 7, Deus deixa muito claro aquilo que ele desagrada. Eu preciso vigiar o meu coração para o dia da amargura, para que eu não venha cometer mal, planejar o mal. Essa vigilância, ela deve ser constante. O sábio diz que a sabedoria tem força em nos proteger das armadilhas. Devemos fugir do adultério. Isso é um ato de sabedoria. Evitar a tragédia. Quando a pessoa caminha em direção do adultério, pode ter certeza que ela está se distanciando da sabedoria de Deus. E aí quando a gente chega no capítulo 8, mais uma vez a sabedoria clama e convida para que a gente possa ter essa sabedoria, e a nossa sociedade entende esses capítulos. Haveria então uma revolução se a nossa sociedade entendesse. Ela não entende que nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de prática de conhecimento. É o convite que a sabedoria faz. Devemos encontrar a sabedoria na nossa prática. Se praticarmos tudo aquilo que a gente sabe, nós temos um caminho seguro, nós temos um caminho de paz. O temor do Senhor, ele protege a gente. O temor do Senhor é as asas do Senhor sobre nós. Agora a pergunta é: quanto tempo eu tenho gastado em buscar sabedoria em Deus? Eu gasto mais sabedoria em Deus ou eu busco mais beleza e fama? Quanto tempo eu tenho gastado para buscar sabedoria? A minha preocupação é com aquilo que é estético ou com aquilo que é interno? Com aquilo que vai provocar mudança significativa? Que vai mudar a minha eternidade. A minha eternidade está em jogo. A minha eternidade está em jogo. Então, quando a gente olha isso, no capítulo 8 e 9, a gente vê uma festa, né? A festa da sabedoria. Quem não participará dessa festa será violento, será zombador e será tolo. Então nós precisamos nos vestir de sabedoria, vestir o nosso espírito com sabedoria, não ser insensato, ser tolo. Nós precisamos nos vestir com essa sabedoria. E aí no capítulo 10 e o capítulo 12, o sábio vai falar sobre as balanças desonestas que desagradam o coração de Deus, que Deus ele alegra os pesos exatos. Olha como é bom a gente ser pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra e uma pessoa que sabe ser ou colocar em prática a sabedoria, usando a honestidade. Esses dois capítulos, nós vemos que o temor do Senhor, ele prolonga a nossa vida. E se a gente aprender a viver o bom senso que vem de Deus, pode ter certeza que a gente vai tomar as decisões mais sábias. E aí nós teremos vida melhor, viveremos com mais tempo, porque ao contrário disso é o preguiçoso, como fala
o capítulo 10, que ele empobrece porque ele não trabalha o suficiente. E ao contrário da mão do preguiçoso, temos a mão do diligente que se esforça e trabalha com dedicação. Né? Vou falar para você, eu estou trabalhando com muita dedicação, em nome de Jesus. Ó, a marca aqui, em nome de usando minhas mãos para trabalhar com dedicação. Não sou profissional, mas eu estou tentando ser, em nome de Jesus, para que haja paz no meu entendimento, em nome de Jesus. Temos esse combate no capítulo 10 entre a preguiça, a desonestidade e o cuidado com essas palavras. Controle com a língua. Precisamos cuidar muito bem da nossa língua, para que não possamos alimentar o ódio no nosso coração e espalhar calúnias e palavras que podem ferir as pessoas. Seja generoso e tenha uma atitude. Aprenda a ser uma pessoa sábia. Pratique aquilo que você tem ouvido. E para terminar, porque já estamos chegando, agora 21 horas e 29 minutos, nós vamos para o capítulo 13, 14 e 15, e aí nós vemos a necessidade de termos amigos. Esses 3 capítulos vai falar sobre relacionamento com pessoas. Relacionamento, como é importante a gente ter amigos, sempre a gente precisa deles. E aí a gente vê também que é sábio a gente aprender também a guardar a nossa boca. Guardar a nossa boca. O sábio diz que a gente precisa entender que o caminho da sabedoria passa pela necessidade e por esse exercício de ficar com a boca fechada. O sábio está sempre falando dos 2 lados. Se o rico tem vontade de pagar o resgate, o pobre tem a vontade de viver em paz. E isso é muito interessante. Percebi que o conselho é para a gente fechar a nossa boca. O orgulho ele gera discussões. De outra forma, a sabedoria procura conselhos. E ao contrário de todos, a palavra vai na direção oposta. Então o sábio é aquele que busca aos outros sabedoria, aconselha de uma forma humilde, buscando inteligência, buscando sabedoria para a construção de relacionamentos, e nessa procura ele fundamenta a amizade com pessoas. Então, às vezes, ser amigo não é falar tudo o que se pensa. Deve sim falar o que se pensa, mas na hora certa e no momento certo. Quem está disposto a discutir é porque está dominado por orgulho. Nem sempre você precisa vencer as suas discussões. Às vezes o silêncio é a prova de que você já venceu. Essa ideia de que quem fala contenta é uma frase de Satanás. Satanás. Eu briguei com a pessoa, falei uma coisa, ela não falou nada, é porque é verdade. Quem não fala, quem fica em silêncio é porque deve alguma coisa. Nem sempre o silêncio significa que você quer trégua. Quando você fica em silêncio em discussão, você levanta a bandeirinha branca da paz e fala assim, eu não quero brigar. Então por isso é melhor fechar a boca. Quem está disposto a discutir é porque está dominado com orgulho. Pessoas que gostam de discussão são pessoas orgulhosas. O sábio diz que quem está querendo sempre discutir é porque é dominado pelo orgulho. É isso que está dizendo, o provérbio. Então, buscar sabedoria é entender o que há por trás das coisas. E não dá para a gente combater orgulho com mais orgulho. Então é necessário a gente guardar a nossa boca. Como eu combato o orgulho? Orando, falando com Deus e ficando em silêncio. É assim que eu combato o orgulho. Capítulo 13 ao 15, vemos então às vezes a esperança e a demora deixam a pessoa doente e debilitada. A gente precisa fazer uma coisa. Olha que interessante, o capítulo 13 ao 15. Se você promete alguma coisa para alguém, não demore para cumprir. Se você promete, principalmente para os nossos filhos, principalmente para crianças, se você prometeu alguma coisa, por favor, não demore para cumprir.
do Provérbios capítulo 13 até o capítulo 15 vai falar sobre isso. A ideia de que se você causa uma esperança em alguém e demora, você enfraquece essa pessoa. Porque aquilo que você prometeu vai enfraquecê-la, você precisa cumprir. Isso também tem tudo a ver com amizade. Ele aí continua, o sábio continua dizendo que quem despreza a disciplina, de novo vai falar sobre disciplina, acaba caindo na pobreza. Diz também que o companheiro dos tolos se torna ainda mais tolos. E para o final, pais e mães, ouçam isso. Quem ama não hesita a disciplinar. Não pense duas vezes em corrigir o seu filho. Olha aí o que eu falei no início. Correção pode ser a essência, os métodos a gente pode mudar. Hoje os métodos mudam. Eu não preciso espancar. Antigamente, na minha época, minha mãe batia até umas horas em mim. Ela não lembra disso não, né? Mas eu lembro, quem apanha lembra, né? Talvez os métodos não é espancar, é tirar o que a pessoa mais gosta. Principalmente para quem é pais aí de adolescente. Tira o celular dele, tira a internet dele, tira o passeio dele, tira a mesada, se você tiver condições de dar mesada, tire, vai tirando, tira a privacidade dele, vai tirando. Ore a Deus, porque Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar conhecimento e Deus vai te dar sabedoria. O Provérbios diz que a gente deve ir além. Quem nega a disciplina não ama o seu filho. O Provérbios diz isso. Se você não disciplina com sabedoria, não é disciplinar. Tem gente que disciplina sem sabedoria e não vai ter resultados nenhum. Você deve disciplinar com saber. O resultado está na disciplina com sabedoria. Não é só na disciplina. Então discipline com sabedoria. Ore a Deus, Pai, como que eu devo disciplinar o meu filho? Como que eu devo disciplinar? E quando eu falo de disciplina, não é só do filho. Às vezes um amigo precisa de uma disciplina. Às vezes a amizade precisa de uma disciplina. É muito importante a gente entender isso. Às vezes a gente precisa disciplinar o nosso cônjuge. Eu falei certo, né? A Flávia sempre me corrige. É cônjuge, né, Flávia? Sempre eu desprezo, eu preciso, tá vendo minha linha de raciocínio? Eu preciso disciplinar o meu cônjuge. Então eu tenho um modo certo de disciplinar ele. Porque a disciplina vai me levar ao relacionamento mais íntimo com meu filho, com meu cônjuge e com os meus amigos. Então quando se fala de disciplina, a disciplina é para todas as áreas da nossa vida. Amém, amados? Glória a Deus. E aí termina com esse versículo, né? A mulher sábia edifica, a mulher tola derruba. Essa frase também vale para os homens, não é só para a mulher não. Porque tem uns homens que só o Espírito de Deus na vida dele. Só Deus. Oh, mulherada, ora por eles. Né? E tem umas mulheres também que só o Espírito de Deus na vida das mulheres. Ter sabedoria, Senhor, a mulher sábia. A mulher que sabe, a gente aprendeu, sabedoria é prática. A mulher que pratica o que sabe, ela edifica. O homem que pratica o que sabe, ele edifica. Mas se ele não pratica e se ela não pratica, ela derruba. Amém? Terminou. E aí a gente vai deixar Salmos e Eclesiastes para próxima semana, em nome de Jesus. Desculpa, passei aí 7 minutos. Em nome de Jesus. Vocês dormiram? Tem gente dormindo aí? Acorda! Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, gente. Perguntas? Flávio! Só estou vendo o Flávio aí, em nome de Jesus. Amém, amados? Deixa eu ver aqui. Pastor. Oi. Eu quero fazer a pergunta, eu quero fazer um comentário. Fale. A respeito da sabedoria, né?
Não tem. Pessoas muito simples, às vezes a gente fica admirado com a sabedoria delas, né? Verdade. Tem Sabedoria. pessoas simples que são sábias demais. Verdade, meu marido. Não são tão inteligentes, não tem estudo, não tem nada, mas a sabedoria deles é impressionante, né? Principalmente, Isso é muito importante. principalmente os antigos, né, irmã Maria? Isso. Principalmente os antigos, que não teve Isso mesmo. tanta oportunidade de tanto conhecimento. É o que a gente vê na geração de hoje, né? A gente vê a geração de hoje aí com tantos recursos para ter conhecimento, internet. A gente queria alguma coisa, tinha que ir para a biblioteca aprender alguma coisa. Hoje a gente tem tudo na mão e ao invés deles usarem esse conhecimento e colocar em prática, eles são a geração mais tola de todas as gerações. Verdade. Amém? Só isso. Amém, irmã Maria. Deus abençoe. Mais alguém? Irmã Eliege, Deus abençoe sua vida, minha querida. Não tem problema. Em nome de Jesus. É verdade, pastor. O barro simboliza a nossa fragilidade. Isso mesmo, pastora Josi. Quantas crianças essa irmã Flor de Lis já ajudou? Isso mesmo, amor. Durante toda a vida dela, a bondade é esquecida muito rápido. É verdade, amor. Esquecem muito rápido. Verdade, mas o único erro será lembrado para sempre. Hoje tem muita paciência com eles. Amém, verdade. Flavinha se manifestando, glória a Deus. Amém. Isabela, amém. Glória a Deus. Mais alguém? Príncia, aleluia. Mais alguém, irmão? Ninguém quer comentar nada? Contar um testemunho. Eu tô falando essa parte bem. A paz a todos. Eu tô falando hoje, você tem muita paciência com eles. Com eles? É demais. Com quem? Quantos meninos? É verdade. Aquela parte que você falou. É verdade, amor. É verdade. Hoje eu tô com muita paciência. Deus tá me dando essa graça, né, amor? Glória a Deus. Eu tô aprendendo. Eu tenho que ser mais paciente. Eu tenho que ser né, amor? Eu tenho que ser um Miyagi. Um Miyagi do... Não, mas já tem bastante mesmo. Amém. Tô aprendendo mais. Eu acho que eu estou me preparando para o melhor de Deus. Amém. Mais alguém? Ô, irmão, pelo amor de Deus, só eu falei 1h30. Ô Flávio, você não vai falar nada? 1h30 eu falei. Gente, então vocês querem ir embora, né? Será que o pessoal tá dormindo? Não é possível. O pessoal não tá dormindo não, né? Tô acordada, a Flávia tá acordada. Glória a Deus, Flávia. Aleluia. Oi, a Sheila tá aí também. Glória. Então vamos terminar a aula. Ninguém quer falar, só eu tô falando. Eu acho que eu vou voltar essas aulas pro presencial. Vocês estão muito quietos aí na sua casa. Eu acho que o pessoal fica assim, ó. Eles tiram do vídeo e fica deitadinho assim. Tem até preguiça de falar, né? Só Jesus. Então vamos terminar, gente? Em nome de Jesus? Posso terminar? Então vou terminar. Janaína está acordada. Príncipe, oi, estou aqui, pastor. Glória a Deus. Amém. Então vamos terminar? Em nome de Jesus? Alguém, já que o Flávio está com essa cara de bolacha aqui, cara de bolacha abençoada. Eu tô acordado. Tá acordado? Acorda aí, Chico, em nome de Jesus. Amém. Flavião. Ô Flávio, eu ia falar para você orar, mas o Chico nunca se manifestou esse abençoado. Ô Chico, vamos orar, meu irmão, em nome de Jesus? Bora. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, Senhor, todo aquele que ouviu essa aula, Senhor, que dê um bom entendimento, Senhor, que fique gravado na mente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Esse Chico é rápido demais, né? Ele é rápido e é um provérbios. Ele é rápido e objetivo. Amém, querido?
Beijo no coração de vocês. Terça-feira estamos aqui novamente. Domingo, não esqueça o culto para o Senhor. Amém, amados? Domingo, em nome de Jesus, vai ser bênção. Dá um abraço aí na Lurma Maria. Saúde para ela em nome de Jesus. Deus abençoe vocês aí, meus queridos irmãos abençoados. Tenha uma semana abençoada aí em nome de Jesus. Todos vocês, viu? Em nome de Jesus. Mãe Elias, senti muita sua falta na semana passada, viu? Em nome de Jesus. Amém, irmã Elias. Deus te abençoe, minha querida. Em nome de... Ó, o seu diploma tá com a Soraya, viu? Pega com ela. Já vou logo dedurar, em nome de Jesus. Antônia, Deus te abençoe. Antônio, irmã Crispina, Deus abençoe. Eliana, que prazer maravilhoso você estar com a gente. Fabiana, Deus te abençoe, minha querida. Seu Gilson, está acordado, seu Gilson? Tomara a Deus que esse homem dorme, ele vai dormir 8 horas da noite, 6h30, só Jesus na vida dele, meu. Deus abençoe a vida de vocês. Viu, Príncipe, Soraya, Flavinha, em nome de Jesus. Flavião, Deus te abençoe. Viviane, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Crispina, Isabela, Deus abençoe o povo de Deus. Paz, em nome de Jesus. Amém, pastor. Abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Vou deixar um louvorzinho de fundo aí para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.